Estamos começando um novo momento na TV MON, com a criação do programa Ciência e Vida. E o objetivo do programa é poder trazer conhecimento, né, para as pessoas, para os empresários, empoderar, fazer com que exista uma possibilidade de o cidadão entender que ele tem condições de fazer mudanças, mas que ele precisa primeiro conhecer as coisas. Então a nossa ideia é, a partir de debates, que a gente possa trazer conhecimento para que ajude a tomada de decisão das pessoas, empresários e certamente do poder público. Tá? Então nosso foco de hoje é falar sobre deslizamentos. Tá? Antes de apresentar os dois convidados aqui, o Rubens e o Rafael, e eles se apresentarem, o nosso estado sofreu um terrível desastre e ainda não tem previsão de quando vai se recuperar. E em grande parte isso aí foi devido a deslizamentos de terras. E a gente nota que hoje existem áreas afetadas, áreas sob risco, e esse é o foco desse debate. Primeira coisa é trabalhar risco. Né? Risco é uma palavra nova que se usa, que não está sendo adequadamente usada. Risco vem a ser um evento potencial futuro que possa destruir violentamente a nossa casa, a nossa empresa, o nosso modo de vida. E existem ações que podem ser tomadas. A primeira delas é uma ação preventiva. Preventiva é quando tu toma medidas, te prepara para, e tu até de certa forma reduz o risco de que aconteça. Ações de proteção são ações que vão evitar que o dano seja grande. E ações de mitigação é, uma vez que aconteceu o desastre, o risco, como é que tu reduz o impacto. Quando se trata de causas naturais, que nem clima, a prevenção ela não existe, porque a gente não consegue evitar que aconteça uma enchente, evitar que aconteça um deslizamento. Então o nosso papel é muito mais entender para nós nos protegermos, nós assumirmos condições de trabalhar melhor isso aqui. O que a gente tem notado na reconstrução do nosso estado é que a maior parte das empresas e pessoas em geral têm reconstruído do mesmo jeito, ou seja, a empresa era assim, ela está simplesmente recolocando do mesmo lugar com algumas melhorias. As nossas casas eram assim, eu estou simplesmente recolocando do mesmo jeito. Ou seja, a previsão nossa é que hajam novas enchentes, novas chuvas. A prefixação nossa tem uma previsão aqui no estado de aumentar violentamente. Então, a probabilidade que novas cheias, novos deslizamentos aconteçam é grande. Então aqui a gente entrou com essa questão, e a questão é assim, como que as pessoas e as empresas podem, de certa forma, se proteger de desastres climáticos como o deslizamento. E para isso eu tenho aqui a participação de dois ilustres convidados, assim, o Rafael e o Rubens. Eu pediria que o Rafael se apresentasse rapidamente para a gente começar a dar sequência. Olá, quem nos assiste, meu nome é Rafael Altenhofer, eu sou biólogo, mestre em manejo e diversidade da vida silvestre e em gestão ambiental. Obrigado, Rafael. Rubens? Meu nome é Rubens Kautzmann, eu sou irmão do Aristeu, agradeço ao Aristeu pelo convite. Eu sou engenheiro de Minas e atuei muito tempo como professor na UBRI, na Unilassalle, e trabalhava com essas questões de geotecnia ambiental. Então estou aqui para ver o que eu posso contribuir nesse debate. Obrigado, Rubens. Aproveitando, eu sou Aristeu Kautzmann, né, e sou engenheiro mecânico e trabalho muito tempo como consultoria. Então eu tenho essa capacidade, vamos dizer assim, de ser um generalista. Então o meu papel aqui não é ser o especialista, deixo para os dois, é ser um condutor desse processo. Então, Rubens, assim, vamos começar de base. O que é um desastre? O que é um deslizamento, basicamente assim? Bom, eu vou ser professoral nessa questão. Na verdade, o senso comum desconhece um pouco, né, ou não toma isso como uma realidade, mas na verdade o solo e as rochas se movimentam. Estão se movimentando já há 4 bilhões de anos e não vão parar de se movimentar. O que acontece basicamente em termos de deslizamento, o que promove o deslizamento é uma relação entre o solo ou a rocha e a água.
é um grande elemento da nossa vida, e também do movimento dos nossos solos e das nossas rochas. Eu acho que a gente, né, todos nós brincamos na praia, né, seja praia de rio, praia de mar, e a gente trabalha fazendo castelo de areia e tal. O que acontece ali? A gente sabe que quando a areia está totalmente seca, né, ela tem uma certa estabilidade. Por ser areia, ela não tem uma consistência, mas ela tem uma estabilidade. Ela forma um morrinho, um cômodo, né? Se tu coloca água, um pouquinho de água, tu começa a tornar aquilo um material que tu possa construir, modelar, e se tu deixar construir o teu castelo de areia, ele vai ficar por um bom tempo ali, numa maneira que tu deixou, quer dizer, está estável. Isso aí, na verdade, é uma propriedade da água. A água tem uma propriedade muito grande de aglutinar principalmente esses materiais minerais, então ela tem uma força eletrostática, né? E ela age também como promotor de cimentos, quer dizer, se tu tem um pouquinho de argila, aquele material mais vermelho, ela vai cimentar. Então, com um pouquinho de água, a gente consegue construir, ter estabilidades e ter consistência no material que é inconsistente, seco. Agora, se nós aumentarmos essa quantidade de água, ele vai fluir, ele vai ter uma lama. Então, o que acontece, na verdade, nas rochas e principalmente nos solos, né, é a questão da quantidade de água. Se tu tem uma quantidade de água, e às vezes a quantidade de água é bastante significativa, tu pode ter 20%, 30%, até 50%, dependendo do solo, esse solo continua estável. Ele até se usa essa quantidade de água justamente para se consolidar. No momento que tu passou de uma certa quantidade de água, essa água passa a ser o inverso, ela passa a fluir. Então esses materiais de solo, né, principalmente os materiais de solo, eles fluem com uma quantidade de água maior. As rochas também, o que aconteceu aqui no estado, na verdade, das nossas rochas. A gente está aqui em Montenegro, depois a gente fala um pouquinho da questão geológica de Montenegro, mas as nossas rochas da serra são rochas, né, de estrutura vulcânica, e elas se encaixam muito bem. Elas são diferentes das rochas do sudeste, onde a gente, normalmente, todo ano a gente vê deslizamento no rio, né? Serras ali de Petrópolis, São Paulo, são rochas diferentes. As nossas rochas vão se encaixando. Só que essas estruturas de encaixe das rochas, elas também são cimentadas. Elas são cimentadas justamente por materiais mais finos, né, argilas, que com uma quantidade de água mínima, elas formam um cimento muito forte. O problema é que nós tivemos uma quantidade tão grande de água que permitiu, e durante um tempo muito grande, nós estamos com chuvas aí desde há 3 meses, né, antes do evento, praticamente tinha uma sequência de chuvas. O que aconteceu aqui, esses cimentos também se dissolveram e essas estruturas todas ruíram. Então chegou um momento do colapso, um momento do... Né? Então, assim, Rafael, diante dessa colocação, como é que tu vê Montenegro, essa região do Vale do Caí, preparada, né, com essa questão, tendo visto que as precipitações estão ocorrendo e a previsão é que ocorram cada vez mais? Sim. De acordo com o Painel Internacional de Mudanças Climáticas e outros organismos que trabalham com modelagens e projeções climatológicas, a tendência é que a região sul do país ela duplique esses eventos climáticos extremos. E quando a gente está falando de um evento climático extremo, nós estamos falando, em termos em relação à água, nós estamos falando de estiagens ou secas. A seca ela é caracterizada quando não há mais presença de umidade no solo, então nós tivemos pela primeira vez esse conceito sendo aplicado no Rio Grande do Sul entre 2022 e 2023. E também, por outro lado, chuvas em maior intensidade concentradas, provocando inundações, enxurradas, alagamentos. O que ocorre é que antes nós tínhamos um clima caracterizado por alternância destes eventos, ou seja, as chuvas bem distribuídas em média ao longo do ano, com alguns eventos pontuais aí de inundações ou de
secas, mas agora a tendência com a extremização, eu diria assim, destes eventos climáticos é que nós tenhamos um período maior sem chuvas e depois toda aquela chuva que deixou de cair, de precipitar aqui no estado, ela venha num curto período de tempo, que é o que nós tivemos. Então, uma seca de 2022 para 2023 alternada então por esse período de inundações. Agora é importante quando a gente fala na questão de riscos, de tragédias ou de catástrofes, que a gente entenda que a catástrofe, ela é uma consequência de um binômio da somatória entre risco, que é probabilidade, versus vulnerabilidade. Então, nós podemos ter a questão da probabilidade, nós, como já foi comentado, nós não temos muito o que fazer com ela. Ela é dada, ou seja, se existem mudanças climáticas a caminho, e nós já estamos vivenciando elas, nós precisamos o quê? O que nos resta é reduzirmos as vulnerabilidades. Onde há eventos climáticos extremos e nenhuma vulnerabilidade, nós não temos tragédias. Agora, onde nós temos tragédias é porque há vulnerabilidades dos assentamentos humanos, dos usos humanos a esses eventos extremos. Aqui entra uma pergunta assim, como é que eu, proprietário de uma casa ou empresário, posso me proteger dessa vulnerabilidade? O que eu preciso fazer para, de certa forma, numa nova enxurrada, eu não sofra? Eu tenho que sair da minha casa, mudar o lugar da minha empresa? O que eu posso fazer? Eu diria que é um termo uma frase que uso há muito tempo, que o conhecimento para resolver boa parte dos problemas nós temos. O grande desafio é que nós socializemos esse conhecimento à sociedade, aos tomadores de decisão, e a própria população faz parte desse processo de tomada de decisão, porque a própria Constituição nos diz que todo poder emana do povo e é exercido pelo povo, seja de maneira direta ou indireta. Então, os tomadores de decisão, os gestores públicos, eles representam os interesses da sociedade. Então, o primeiro passo é nós nos apoderarmos dessas informações que já existem. Óbvio que conhecimento sempre precisa ser construído novo, mas nós já temos para resolver boa parte. Buscar essas informações e cobrar com que ela seja parte do processo de tomada de decisão. São duas coisas aqui no meu modo de ver, Rafael. Primeiro é assim, eu não quero entrar nessa linha do poder público nesse momento, mas assim, o poder público não está agindo como deveria agir em função disso. Talvez ele não tenha o conhecimento, mas eu como cidadão, eu como empresário, esse conhecimento ele está muito esparso. Eu não consigo saber como que eu busco esse conhecimento. Se eu te perguntasse assim, onde é que eu como empresário, cidadão, vou buscar esse conhecimento se Montenegro é uma área, se o lugar onde eu moro é uma área que tem risco? Sim. E o que eu preciso fazer depois para fazer isso aqui? Eu diria que é um grande desafio, ele é o desafio do século, porque nós temos agora uma mudança de paradigma. Antes, a informação ela não estava disponível a qualquer um da sociedade. Agora ela está, mas ela encontra uma outra barreira, que é a poluição da informação. E aí a gente precisa separar a questão, porque muitos confundem informação com conhecimento. Informação ela é um dado que é passageiro, muitas vezes, e está lá. Se eu não construir um processo de conhecimento, isso passa também pela educação, eu não sei o que fazer com aquele dado, com aquela informação, de nada me vale. Agora, a partir do momento que eu começo a saber onde eu peneiro, o que eu faço, eu consigo buscar as informações, os pontos certos. E um caminho para isso é a questão da população se começar a se empoderar, a se informar a respeito da legislação. Porque a legislação ela prevê, por exemplo, a questão de zoneamentos, de planejamento urbano, planejamento rural, planejamento de risco. Então, existem já regramentos, direitos e deveres que estão estabelecidos em lei, mas que a sociedade não acessa. Então, um caminho é começar a acessar questões legais e de planejamento já existentes. Mas vamos pegar uma coisa assim, Rubens, talvez tu possa assim. Eu moro em Montenegro, perto dos morros, né? A situação, o morro ainda está encharcado, o que eu faço? Eu fico esperando que aconteça, fico rezando,
Eu sei que é uma pergunta que talvez não tenha resposta agora, né? Mas na realidade, assim, eu moro aqui, eu não tenho condições de sair, mas eu moro na encosta do morro, ou de baixo, ou em cima, não importa, e aí eu estou ferrado. O que eu faço? O que a gente faz? Né? Esperar que o governo resolva é passivo, mas eu quero, e a minha provocação do programa é poder dar essa questão de conhecimento para que o cidadão possa tomar uma decisão, o empresário possa tomar uma decisão. Bom, muito o Rafael já colocou, né? Na verdade, são questões de conhecer tanto o aspecto natural, né? E a legislação que é feita justamente com base nesse conhecimento. Claro que a legislação ela vai ter que ser adequada a esse novo momento. Mas, vamos dizer, o Montenegro praticamente ele não sei se teve alguma região na encosta da serra que tenha tido algum deslizamento, vamos dizer, esses eventos, na verdade, em zonas bastante com elevações de morro bastante pequenas, existiu ocorrência de deslizamento. Aqui em Montenegro a gente tem basicamente dois tipos de rocha. A gente tem os arenitos aí do nosso Morro São João e tal. Temos também rochas basálticas, né? Essas rochas são mais propensas, nesse caso, ao deslizamento. Os nossos arenitos, normalmente, eles estão mais estáveis, né? A gente tem são corpos que estão estáveis não pelo cimento, mas sim porque estão um sobre o outro, já foram bastante trabalhados, então o clima já trabalhou e é bem possível que não aconteça. Tá, e como é que eu posso saber se eu moro num lugar onde tem arenito, que é estável, ou se eu moro num lugar que tem basalto, que é instável? Eu sei que existiu até, talvez um novo programa, mas existiu um zoneamento. Eu acho que Montenegro recebeu um zoneamento do Serviço Geológico Nacional. Eu acho que foi feito um zoneamento de risco. Esse zoneamento de risco ele incluía tanto zonas de encosta, zonas onde pode existir movimentação de terra, como zonas de enchentes. Isso aí está acessível aonde, esse tipo de... Isso, na verdade, esse estudo existe, é um estudo público. Eu imagino que esteja à disposição da administração pública. Esse é um papel nosso do programa de buscar qual é esse zoneamento de risco e poder divulgar aqui, tá? O conceito de acesso público, ele é bastante genérico, depende do juízo de valor de quem publica, onde publica e de quem tenta acessar, porque o acesso público, por exemplo, se partir do princípio que hoje mesmo nem toda a população tem acesso à internet, então o acesso público, ele ainda em tese deveria ser de maneira física, em bibliotecas, por exemplo, que era o que os jovens muitas vezes de hoje em dia nem sabem mais o que é uma biblioteca física, né? Eles entendem o virtual. Sim. Mas aqui no Morro São João, por exemplo, existem 9 estudos, além daquele do Serviço Geológico Brasileiro, que fazem zoneamento, inclusive de áreas de risco. Então, esse zoneamento do Morro São João já existe e os fatores que motivaram isso foi um escorregamento ou deslizamento, conforme cada um preferir a terminologia, ocorrido lá pelo ano de 2000. Então, nós estamos falando de um quarto de século já que ocorreu, e aí houve uma judicialização com determinação judicial para que o município realizasse esses zoneamentos, e a partir de lá, então, nós já temos 9. Onde é que estão esses 9 estudos? Eu fui atrás e consegui resgatar esses estudos. A gente pode disponibilizar, inclusive, para o público que nos acompanha. Assim. Alguns com as próprias empresas que realizaram esses estudos em outros estados da federação. Um objetivo do programa que a gente vai construindo ao longo do tempo é poder fazer uma resenha, uma síntese depois e disponibilizar sob forma de orientações. Eu acho que esse tipo de ajuda que o Rafael está propondo de apresentar é importante, né? Porque nós como cidadãos, a gente tem que saber o que está acontecendo à nossa volta, né? Senão é só ficar esperando que a coisa aconteça. É uma questão de proteção. Que nem assim, eu tenho que trabalhar para que eu consiga... Isso. E uma coisa importante até que essas bordas aí, trazendo um pouco do conhecimento aí da geologia, na verdade o morro, né, ele vai sendo desgastado e, na verdade,
Aqui em Montenegro, nessas regiões de serra, na borda, essa borda são onde a gente normalmente constrói as casas, onde você tem uma inclinação menor, são materiais que não são consolidados, são provenientes justamente desse desgaste, dessa alteração que sofreram. Então essas zonas de borda, né, de encosta de morro, elas podem sofrer sim movimentações, principalmente com eventos desses, com uma grande quantidade de chuva por um longo período, né? Isso faz com que justamente o que era estável, né, se torne não estável e aí possa existir esses escorregamentos. E nós tivemos, e é importante que se leve em consideração um fato que às vezes passa despercebido à população, que nós já tivemos, mesmo nos eventos de maio, que ocorreram entre final de abril, melhor dizendo, início de maio, nós tivemos, aqui em Montenegro especificamente, não choveu tanto quanto na região das cabeceiras da bacia do Rio Caí, por exemplo. Então, mesmo que essa água ela chegou aqui na forma de inundação, mas a precipitação aqui, ela não foi recorde. Nós tivemos anos como 2011, quando nós tivemos outro escorregamento aqui também no morro, e no ano de 2000, onde houveram eventos pontuais de precipitação, principalmente a quantidade de chuvas em 24 horas, maiores do que ocorrido agora nesses eventos, porque eles foram, o volume total agora foi maior, mas ele foi distribuído ao longo de um período. Então, quando tu falaste dessa questão dos escorregamentos, dos deslizamentos, é justamente isso. O solo, esse período de chuvas, ele não chegou a encharcar tanto para desestabilizar a estrutura como ocorreu naquele momento. Sim. Isso pode voltar a acontecer, certamente num período com mudanças climáticas, irá acontecer. Quando, ninguém sabe. Não, mas assim, houve... nesse processo agora, um prédio construído ao fundo da estação de Montenegro, Sim. teve um deslizamento que abalou, de certa forma, a estrutura. Não sei até que nível, aparentemente não afetou mal, mas houve um deslizamento. Algum mês atrás, um caminhão foi colocar uma antena, um caminhão enorme, e na subida do morro, ou seja... Então, o que eu estou trazendo isso aqui? Uma coisa é tu saber que mora ali, tipo o morador daquele prédio. Outra coisa é tu saber e resolver arriscar, que é o caso do caminhão, carregando uma máquina, quer dizer, passar por um... Então, na realidade, assim, tem um pouco daquela questão de vulnerabilidade. Eu assumo, eu não me preocupo, daí quando eu vejo eu acabo... Exatamente. Tombando o caminhão. O que quer dizer o termo arriscar? É ir contra o risco, ir contra a probabilidade. Sim. Isto é uma grande vulnerabilidade. E nesse caso, se nós temos 9 estudos técnicos no morro que delimitam e fazem zoneamento de área de risco, e uma boa parte deles diz que não recomenda o tráfego de veículos na estrada de acesso em função dos riscos de escorregamento. O que ocorreu nesse caso específico? O licenciamento, porque houve um processo de autorização para isso, ele desconsiderou os estudos técnicos. Absurdo. Porque se ele houvesse acessado, estaria claro lá que não poderia um veículo deste... E mesmo se ele fosse um veículo leve, as dimensões dele não permitiam com que ele manobrasse lá, e ele não teve... A estrada não tinha largura suficiente para suportar. Mesmo assim, e mesmo assim tentaram. Rubens, assim, dentro dessa constatação, assim, tá? Tem como eu medir, tem como avaliar se o meu solo ele é propício ou para andar ou para construir? Como é que eu faço isso, tecnicamente falando? Não, isso tem. Até só começando pela exemplificação desse do caminhão, né, que tombou, do guincho que tombou. Na verdade, aí a responsabilidade é dos dois, né? Certamente quem liberou, né? Isso aí estava pensando numa coisa mais, talvez, genérica, mais de proteção ambiental, e não percebeu que, claro, uma estrada, não só porque ela é pequena, mas ela sofreu, né? Sofreu essas chuvas e tal, e tem que saber se aquela comporta, né? Se aquela estrada comportava aquele peso que ia receber. Sim, mas, ou seja, tem como medir para saber se o solo, porque se eu me basear em dados estatísticos, nem o Rafael trouxe agora, está previsto uma muito maior precipitação. Então, o que vale quando eu medir talvez não seja suficiente. Então, como é que eu faço
essa avaliação. Só para concluir, o que deveria ser feito nesse caminhão é o cara que é dono ele não quer o desastre, né? Ele poderia ter ido antes ali e olhado por onde ele ia passar. Acho que não foi e não viu, porque tu vê uma estrada de cima, tu tem que ver toda a parte, é uma zona de morro, tem um talude, tem que ver se aquilo ali estava em condições de receber aquele peso. Agora, existem técnicas de análise, tanto pontuais, isso é uma coisa que em obras de estrada se faz muito isso, para te ver se o teu solo está em condições de umidade que ainda atende uma estabilidade, ou se ele já começa a entrar num processo de plasticidade. Isso é uma coisa que tu faz medições tranquilas, né, pontuais. Tem medições que tu observa quando começa a se movimentar, ele começa a movimentar. Às vezes tu olha uma árvore, às vezes tu faz com topografia. Existem equipamentos telemétricos, né, que a distância te dizem o deslocamento que está ocorrendo. Colocar uma estaca, né, que ela tem uma determinada profundidade, essa estaca vai começar a se mover. Então, se tu tem um ângulo bastante grande, tu consegue perceber visualmente esse movimento. Então, existem várias técnicas, tanto as mais apuradas, né, de topografia e tal, como técnicas de observação direta e que não são tão complicadas. Vamos pensar assim, deixa eu entrar agora, deixar um pouquinho assim. Eu moro num condomínio em Porto Alegre que fica em cima de um morro, né? Então, assim, está lá há 11 anos, até agora estou tranquilo. Mas, na verdade, como é que eu posso... Tem como eu contratar um equipamento desses de fazer telemetria que possa, de certa forma, manter saber se eu estou correndo risco? Só te fazer mais um parênteses. Eu trabalhei numa indústria que ficava na beira do Rio dos Sinos, Sapucaí do Sul, e quando a cheia começava a entrar por perto ali de Taquara, Rio dos Sinos, eu sabia que 2 dias depois iria chegar lá. Então a gente media as cotas no Rio dos Sinos lá, São Leopoldo, e já tomava ações preventivas, de levantar a máquina e tal. Então, nesse sentido que eu falo, né? Não precisa esperar começar a derrubar as coisas para que eu comece a trabalhar. Eu posso ter sinais e começar a sentir que vai haver, que poderá haver esse conhecimento. Então, essa é a visão que eu... Mas são situações... importante esse ponto, mas a situação da inundação é um evento que se repete periodicamente e, em tese... deslizamentos, escorregamentos. Também vai se repetir agora. Se repete, mas não numa intensidade, numa relação, porque toda vez que chove um volume X de milímetros nas cabeceiras, eu tenho condições de ter certeza o quanto vai subir o rio. Agora, eu não tenho certeza de que vai haver um escorregamento. Rafael, a probabilidade aumenta. Por isso que eu não estou fazendo, eu não quero assim, saber na cabeceira, eu quero olhar no meu local como é que ele está sendo, em termos higroscópicos, já que tem essa questão toda de que o basalto é mais sujeito. Então, se eu souber que eu estou no arenito, mais tranquilo. Se eu souber que eu estou no basalto, eu estou mais preocupado, né? Porto Alegre já é granito, quer dizer, mas essas questões, vamos dizer, se um prédio ele está sob uma área de risco, pode ter um comprometimento, isso aí com uma avisada de topografia, né, processo telemétrico, consegue ver mínimos, né, deslocamentos bastante pequenos, e se o deslocamento está acontecendo, porque as estruturas, na verdade, são rígidas, nós não construímos em área de terremoto, onde normalmente são mais, tem outra lógica de construção. Então, nesses casos, sim, tu pode fazer, não imagino que seja coisas muito acessíveis e caras, não, isso vai lá. Mas aí existe uma questão importante de falar, esse zoneamento, né? A gente tem que... Existem, quando eu falei em legislação, conhecimento, existem responsabilidades. Então, a lei não atribui ao indivíduo a responsabilidade de dar ok para construir uma área. Existem, obviamente, as atribuições de um engenheiro, de um funcionário. Agora, de uma região, ou seja, eu quero construir minha casa aqui. Eu tenho a responsabilidade sobre a minha casa, mas a região, o loteamento, ele é de responsabilidade do poder público, que deve atender a um zoneamento prévio. Então, esse zoneamento, ele obrigatoriamente, ele deve dizer que se há uma área de risco ou não. O que ocorre? Nós temos situações onde houveram construções de casas em área de risco onde isso não foi atentado previamente. Daí é uma situação diferente, porque
Aí uma tomada de decisão. Se está ocupando uma área que não havia sido zoneada como de risco e agora se identificou como é. Aí cabe a adoção de técnicas de monitoramento que foram citadas. Né? Te agradeço, nós estamos chegando no intervalo, então depois a gente retoma, Rafael. Obrigado. TV Mon, uma televisão para todos os gostos e idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo. Debates e repercussão dos principais fatos. E programas voltados para o público infantil estão na Faixa Criança. Puro reality com grandes youtubers. Agora também na TV. Faixa Teen. Receitas, saúde, comportamento. Programas de qualidade para um público exigente. Faixa Mulher. Muita ação e diversão na dose certa, com grandes sucessos do cinema e as melhores séries policiais da televisão. E ainda, uma equipe que vai investigar os grandes feitos do passado, trazendo uma nova abordagem para os fatos. Eles também estarão na faixa Formen. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. Bom, vamos dar sequência então. Grato por estarem conosco. E pegando o gancho do que o Rafael trouxe, né, onde existe toda uma legislação, uma responsabilidade de proteção do cidadão, mas a pergunta assim, eu como cidadão, Rubens, o que eu posso fazer para me preparar para não ser, ou não ficar passivamente submetido a riscos que eu não quero? Bom, a questão, na verdade, é uma questão de responsabilidade que o Rafael colocou. O cidadão, na verdade, ele tem a função tanto do poder público como aquele que presta serviço, né, o privado e o público. Na verdade, eles que têm que ter a responsabilidade, quer dizer, ele passa isso para o cidadão. Claro que o conhecimento que o cidadão, que as pessoas têm sobre essas questões que estão se colocando aí, sobre as questões de deslizamento, e isso que nós estamos falando, isso é importante, mas na verdade existe toda uma legislação e uma normativa também. E aqui no Brasil a gente altera muitas legislações, mas às vezes as normativas elas não são, que são aquilo que conduz à técnica, né? São técnicas, né? Não então políticas. Essas técnicas elas têm que ser revistas. Nós temos instituições, a Associação Brasileira de Normas Técnicas e tal, tem as regulamentações, as resoluções, né, dos órgãos federais e dos órgãos estaduais, mas nós temos que rever. Na verdade, as normas elas não são perenes, elas, na verdade elas deveriam ser revistas todo ano, porque norma, isso trazendo um pouco da experiência que eu tenho como engenheiro de Minas e isso na Europa agora, está se fazendo isso no Brasil, mas é uma revisão constante de normas, quer dizer, todo evento ele remete a uma observação, a norma atendeu esse evento ou não? Se tu me permite trazer um exemplo agora que está no imaginário de todos, nós tivemos a recente queda de um avião. As investigações, para que se investiga tanto e vai a fundo? Porque ela vai ser emitido um laudo que vai já foi inclusive anunciado, como sempre ele vai ser transformado em novas normas para a aviação para evitar novos acidentes.
Eu te pergunto, então, esse evento todo que está acontecendo, que aconteceu no nosso estado, que tipo de mudança em normas ou regramentos vai gerar? Tem que gerar. Eu acho que tem que gerar. Agora tem que ser nós temos que rever isso aí, porque as nossas estradas, elas foram construídas sobre normas, existe todo, e elas sucumbiram a essas normas. A gente tem, eu não sei o ano, mas normalmente tu quando faz um projeto, tu observa lá tantos anos, né, a cheia máxima, dentro de um período de 50 anos, sei lá. Tem muitas recorrências que é um século que precisa um com base século. aqui no... Quer dizer, na verdade, nós tivemos um evento aqui em Montenegro, Porto Alegre, né? Nós tivemos um evento bastante... Esse evento estava condicionado, quer dizer, quando se projetou, se entendia que essa chuva iria acontecer, ela vai acontecer. Quer dizer, esses nossos eventos, eles vão a periodicidade deles talvez que diminua. Antes era de 100 em 100 anos, de 200 em 200, agora vai passar de quanto? De quanto tempo? A previsão é 10 anos. Mas a gente tem evento então, semelhante retorna a acontecer. Então, tem até 10 anos, não é daqui a 10 anos. Então, assim, a periodicidade está... Porque tem mudança de aquecimento de oceanos e tal, uma série de questões aí, mas na realidade é bem mais... E aí eu pergunto, assim, a questão das próprias pontes, né? As pontes, não é a ponte que o rio em si, mas é a cabeceira que sumiu. Então tem toda uma lógica de construção de ponte, que ela é baseada na cabeceira, ampliar a base dela, ampliar a base, própria lógica de estaiamento e não de pilar, porque o pilar ele sofre batidas, então tem toda uma lógica de mudança da engenharia. E aí, assim, eu acho que está faltando engenharia nessas nossas revisões de maneira geral. Engenharia existe. A engenharia, ela é uma ciência exata, então, assim, se ele for aportado, vai se comportar assim, a tendência é assim, a engenharia vai, resolve e transforma em norma rápida. É isso aí. E o que existe também é o conhecimento. Nós já temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Instituto de Pesquisas Hidrológicas ou Hidráulicas, como alguns dizem, o IPH da URGS, que é a referência nacional e internacional em hidrologia. Então, ninguém no mundo sabe melhor de projeções de como a água se comporta no Rio Grande do Sul do que o IPH da URGS. O que nós precisamos é fazer o colamento entre os estudos e as projeções deles e os tomadores de decisão e transformar isso em normas e que elas sejam aplicadas. Porque há pouco nós falamos, e tu fizeste a pergunta, como o cidadão comum ele pode, depois que ele foi parar numa área de risco, ele sozinho não tem estrutura, não tem condições financeiras, possivelmente, depende de onde ele estiver, muito pouco ou nada do que ele vir a fazer naquele ponto vai resolver. Se eu moro numa encosta sujeita a escorregamentos, não adianta eu construir um muro gigantesco lá e não vou ter dinheiro mesmo se eu fizesse, ele desse igual. Então, o que precisa ser feito é prévio. E é justamente isso, a tradução dos estudos, do conhecimento em normativas, mas aí vem uma questão importante, que é a espacialização disso. Se nós pegarmos, por exemplo, áreas de preservação permanente, elas foram definidas ao contrário do que a população, de maneira geral, imagina que ela é para preservar a natureza. Não, ela foi originalmente pensando nos riscos a vidas humanas, porque lá é junto, e as margens dos corpos hídricos onde vem a enchente, onde passa a enxurrada. A diferença da enxurrada é aquele volume mais rápido, em maior intensidade, que é o que mata. Tá? Então, é justamente isso, onde passa a enxurrada, que há um colamento muito grande com as áreas de preservação permanente, as APPs. Então, eu não ocupar uma APP é para prevenir com que as pessoas vão morar numa área de risco de enxurradas. Eu não ocupar uma APP de encosta é para prevenir que as pessoas não vão morar em área de escorregamento. Mas simplesmente ter isso em lei não se traduz em parte prática. O que resolve em parte prática? É a tal da espacialização. Por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina tem cobrado muito. É o colocar no papel, no mapa, o que a lei diz. Por exemplo, não adianta eu dizer que a partir de 30 graus ou 45 graus, 30%, uma encosta ela é uma área de risco. A população não entende o que é isso. Agora, se eu pegar e botar no mapa da cidade, no plano diretor, desenhos, a partir daqui o morro é área de risco,
qualquer cidadão, mesmo sem conhecimento técnico, ele olha o mapa e ele vê, opa, aqui é área de risco, aqui eu não vou morar. Deixa eu te falar de uma coisa assim, quando deu a enchente em Porto Alegre, falando agora de enchentes, né, surgiu um aplicativo que tu podia definir as cotas, tu mudava as cotas e tu sabia se a tua região ia ser alagada ou não. Sim. Então tu sabia que se estava marcando lá no ponto de medição 5 metros, tu ia ser alagado ali. Então a gente teve uma maneira digital de saber. Então isso pode ser tipicamente uma coisa de um aplicativo, um processo. E aí, Rubens, eu faço uma pergunta. As escolas hoje, quando fazem as feiras técnicas, de uma maneira geral, elas se preocupam muito em questões digitais, em fazer aplicativo, robô, não sei o quê, mas isso não seria uma possibilidade das escolas fomentarem um desafio, né? Um desafio, porque assim, ó, a questão do clima, a questão do solo, a questão da hídrica, a questão da própria do movimento das pessoas, a própria engenharia de construção, isso é um assunto complexo, então não é uma coisa fácil de resolver. Mas, por exemplo, as escolas começassem a ajudar, pegar isso para elas e começar a trabalhar em feiras técnicas, iam começar a formar uma população de pessoas que conhecem esse assunto. Tá? Eu sou professor, tu também é professor, tu pelo jeito não é, mas tu tem cara de professor. Então, as escolas têm o lado professoral de fazer com que haja essa cultura de conhecimento onde nós moramos e não ficar esperando que alguém diga que eu posso ou não posso. O que tu acha disso? Não, eu acho que a educação é básica, né? A educação ela nos leva justamente a condições muito mais de civilização muito melhores. Então, isso que eu falei, quer dizer, eu acho que a gente não conhece muito pouco, vamos dizer, desses efeitos da água. Isso aí, claro que é tema, pode ser tema para uma escola. Esses brinquedos, fazer maquetes, né? Uma coisa que a gente fazia na universidade, mostrava basicamente em cima de maquetes de estruturas como esses... Simulações, tá? A simulação existe uma lógica que tu consegue simular, tu provoca, isso é modelos matemáticos que reproduzem, então, olha, se houver uma precipitação tanto naquela área, tu simula. Então tu começa a trabalhar com uma antevisão. O aplicativo que tu colocas como desafio, ele seria uma forma de socialização de um conhecimento que hoje ele está restrito à comunidade acadêmica, a alguns tomadores de decisão, mas que não são de acesso público muitas vezes. Isso é uma coisa que existe muito dentro das universidades, né? Justamente tu pegar o conhecimento científico que tu produz e transformar esse conhecimento em conhecimento público, né? Divulgar isso aí de uma maneira não acadêmica, mas de uma maneira pública. Eu acho, tu falou no IPH, eu acho que o IPH passou a ser conhecido, né, por todo o estado. Eu acho que ele não deve ser esquecido. É uma instituição extremamente importante, faz esse tipo de trabalho de divulgação, mas ele tem que ser buscado também, né? Nós temos que chamar o IPH e certamente ele está aberto. Ele teve um papel muito grande, espero que continue a ser escutado, ouvido e que ele direcione. Né, ele tem uma característica, se permite, eu já estou pulando mas agora solta, cara. O IPH ele tem esse viés de produção de conhecimento, mas ele assumiu um papel de disponibilização de informação, então ele soltou, se a população digitar, o empresariado, enfim, Instituto IPH, notas técnicas, há uma série de notas técnicas que foram emitidas sobre desassoreamento, sobre inundações, sobre cotas, sobre eventos extremos, então uma série que ele começou a assumir esse papel porque houve uma lacuna. Agora nós temos uma outra instituição aqui também no Rio Grande do Sul, que já tem meio século de existência, que é a Fundação Metropolitana, ou melhor dizer, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano, que é a Metroplan. E ela faz também, e é justamente esse papel entre o conhecimento técnico e a transformação em políticas públicas. Ela orienta a elaboração de planos diretores, ela fiscaliza, ela dá apoio e assessoria técnica a isso, inclusive nas inundações, porque foi ela que coordenou os estudos das inundações em toda a região hidrográfica do Guaíba. Então é um papel fundamental que ela desempenha
e que foi esquecido nos últimos anos e que precisa se retomar. Mas apenas para complementar uma questão importante que eu vejo quando falaste de cotas antes. Aqui em Montenegro, por exemplo, se estabeleceu que a gente tem a cota de inundação a partir dos 6 metros pelo Serviço Geológico do Brasil, né? Porque nós temos aqui uma das bacias monitoradas no Brasil pelo Serviço Geológico, pelo SACE, Sistema de Alerta CAI. O que ocorre? Aqui em Montenegro consta 6 metros, mas muitos não entendem, porque chega ali no rio, chega na margem ali, junto ao cais do Porto das Laranjeiras, a água só sai com 7 metros e pouco, e as pessoas não entendem. Só que elas esquecem que ali a gente tem a característica ali, é caracterizado como o dique marginal. O que é um dique marginal? Os rios nas margens, eles possuem uma elevação um pouco maior do que mais para dentro, que é a área mais da planície, dos banhados, que muitas vezes foram ocupados. Então, ali, especificamente na frente da Câmara de Vereadores de Montenegro, nós temos uma cota que chega a ser 1,20 m, ou até mais alta que algumas ruas um pouco mais adentro em outros bairros. Então, quando começa a molhar a calçada ali, já tem locais que estão com 1,20 m abaixo d'água. Então, essa informação é fundamental, ou seja, tu fazer com cotas, zoneamento com aplicativos, para que a população entenda na prática o que quer dizer essas informações que às vezes não querem representar nada. Pegando o teu gancho e trazendo para o lado de deslizamento, a enchente é uma coisa mais fácil de enxergar. Sim. Ver a água chegando. O deslizamento, ou seja, quando entra da água, ou a vibração, de repente uma estrada que começa a vibrar, são coisas que a população não sabe. E não é tão fácil, não é tangível, não é uma coisa que aparece. A água eu vejo chegando, né? Então, assim, como que eu posso sentir isso? Através desses instrumentos. Porque quando o governo do estado, por exemplo, diz assim, olha, vai haver precipitação, não sei o quê, ele passa uma mensagem... Alto risco de... ele passa uma mensagem que, para mim, ela não ajuda em nada, ela gera pânico. Você te vira. Porque eu não sei, eu não sei o que fazer com aquela informação, eu sei que eu tenho que ficar preocupado, mas eu não sei se vai me atingir, como vai me atingir, quando vai me atingir. Na verdade, esse caminho entre a informação genérica e a informação que é útil, porque essa informação ela é para assustar. É uma vulnerabilidade. E para tirar a culpa de certo, eu avisei, mas na realidade ela não me ajuda a tomar decisão. Então, assim, em termos de deslizamento, o que seria uma informação útil, Rubens, na tua maneira de ver, que poderia ajudar previamente, ou seja, antes de comprar algum lugar, ou antes de edificar, e depois, quando eu estou sofrendo uma inundação, uma cheia precipitação? Bom, o zonamento já foi feito, né? Então, vamos dizer, essas zonas de encosta de morro, elas são zonas vulneráveis. Então, para começar por aí. Agora, o que vai, aí voltando para a água, normalmente o que acontece? Você tem um período de longo período de chuva, não precisa ser chuvas intensas, até as chuvas intensas são menos agressivas às questões de inundamento, porque elas escorrem muito. Então, se tu tem um tempo muito longo de chuvas, né? Então essa chuva pequena, miúda, essa garoa, né? Que às vezes não nos atrapalha, elas começam a minar, então elas encharcam o solo. O que acontece é que quando vem uma chuva mais forte, ela na verdade dá energia para que isso aconteça. Aí ocorre o deslizamento. Então tu está numa condição estável, né? Tu passou chovendo, está estável, daqui a pouco caiu um pequeno toró e aí a coisa se movimentou. Às vezes até o tremor de um trovão gera o fator catalisador, aquele que... Isso a gente via muito no Sudeste, então o Sudeste já sabia disso. Hoje a gente viu isso no Rio Grande do Sul, que não era muito, né, queda de barreira, mas era coisa muito pequena. E o que nós tivemos aqui foi um evento geológico de grandes proporções, de movimentação de massa de toda a nossa serra, ou seja, que acabaram aqui nos vales. Tudo bem, mas assim, se um trovão faz a diferença, pegando o exemplo, tá? Significa que eu já estou naquele limite de ruptura. Se estiver no limite, houver condições sim, um trovão faz acontecer. Pode ocorrer. Então, assim, pelo que eu enxergo, assim, em engenharia se usa o corpo de prova, para saber a rigidez do concreto, tu vai lá e constrói um bloco de concreto e submete a ensaios. Então, tu está constantemente avaliando se o teu concreto que é usado na construção, ele suporta a carga. Né? E aí então assim, que eu pudesse fazer uma lógica de corpos de prova,
para medir, eu estou pensando estou dando uma viajada aqui, tá? Ela não é tão não é uma ciência tão precisa. Eu sei, mas assim, então me ajudem nessa parte, Rafael. Como que eu posso, como cidadão, saber se eu estou protegido ou não? Tu está numa zona urbana, né? Tu já tá sobre o solo, na verdade, o solo vai se movimentar embaixo. Então, isso numa obra de estrada, numa obra de terra, de construção, tu pode fazer. Tu pode tirar lá o teu corpo de pó e se faz isso. Agora, quando tu está numa zona construída, com calçada, com rua, com a tua casa, com o teu pátio, aí fica muito mais difícil. Então, tu está numa zona de risco. Nesse caso, entra a defesa civil. Nesse caso, é uma questão de evacuar. Quer dizer, aí a defesa civil tem que ter um protocolo de dizer, não, nós choveu tanto tempo, nós temos aqui uma condição, vai vir uma chuva muito intensa. Vamos pedir para o pessoal sair. Zoneamento, né? Com base onde são as áreas de risco do município. E aí é uma questão de defesa civil. Claro, como cidadão, existem uns aspectos. Já foi mencionado antes que o primeiro ponto, vou adquirir uma área, um empresário, um cidadão, enfim, eu preciso saber que existem normas. Uma vez existindo norma e elas sendo aplicadas, eu preciso saber que mesmo que eu não tenha acesso simples na internet, em algum lugar deve haver um zoneamento de plano diretor e que, por força de lei, este plano deve ter zoneado aquela área como de risco. Consulto, Rafael? Tá. Quem é o órgão que eu possa são consultar? Os órgãos públicos, plano diretor, prefeituras municipais. Então, indo além deste aspecto, como cidadão, uma vez se eu fui parar numa área que não havia sido zoneada como de risco, porque se for zoneada, por óbvio, não se ocupa essa área. Agora, se ela não foi zoneada e se descobriu depois que se trata, existem questões menores, daí sim, de boas práticas, por exemplo. Hoje, tecnicamente é sabido que a ausência de vegetação acelera os processos. Então, se é possível que eu mantenha a vegetação de uma área o maior percentual possível, eu vou estar contribuindo para a manutenção da estabilidade geológica daquela área. Tanto que se recomenda não se remova. Outro, a questão da drenagem. Então, se eu tiver vazamentos, seja de esgoto, seja de fornecimento de água, eu sei que há um fluxo constante que está contribuindo para essa saturação. Então, eu vou ter que... também é uma forma de eu olhar assim, para garantir que reduza esses... Tu atua na CODEMA, né? Sim, eu fui presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A CODEMA poderia ser esse... Porque imagina eu, Aristeu, eu quero saber isso que tu falasse agora. Tá? Não cabe... A quem que eu consulto? Não, eu sei, mas tu saberia me dizer onde que eu vou consultar? São as secretarias municipais de planejamento e de obras. Mas tu nota que daí eu fico de novo num vazio, porque secretaria, qual é a secretaria com quem que eu faço? Não estou esperando resposta, sim, mas nota mas que eu lidei a Secretaria de Planejamento e a Secretaria esse canal de comunicação entre o cidadão, quando ele quiser se informar, tem que estar claro, é um processo de comunicação claro, para que eu possa saber a quem buscar. Eu coloco o seguinte, eu acho que o poder público tem sim a sua responsabilidade, imagino que tenha feito, tá? Tem a questão toda da defesa civil, mas o conhecimento não é uma coisa que tem que ficar só, vamos dizer, de responsabilidade do poder público. Até VEMUM, ela poderia disponibilizar isso aí, como um exemplo. Não está fazendo neste momento, né? Essas questões, elas podem, quer dizer, isso também, aí eu tenho essa visão um pouco de... que vamos dizer, as instituições sociais, quer dizer, a sociedade, ela como se organizando, ela pode assumir papéis, porque se a gente deixa tudo para a esfera pública também ela não pode abarcar todos os eventos, né? E as empresas também, quando trabalham, quando prestam um serviço, elas prestam um serviço pontual, focado. Mas eu acho que a população ela pode se organizar. Eu acho que as escolas elas são essa base. Então, se tu vê outros modelos, né, civilizatórios, né, esses modelos civilizatórios eles são extremamente integrados, quer dizer, a população ela assume através de órgãos, o CODEMA é um, mas pode existir outros, né, que façam esse trabalho. Hoje a gente tem tanta possibilidade de internet, de aplicativos, a gente vê tanta porcaria, né, desculpe, mas tem muita coisa boa e a gente pode usar esse tipo de dispositivos
Mas, claro, tem que existir a liderança, tem que existir um Rafael aí que se proponha, Mas né? demanda... E aí, vamos dizer, são motivações sociais para resolver problemas, passam a ser parceiros, né? Mas a motivação, ela demanda um aspecto relacionado à relevância. E a relevância, ela tem a ver com sentimentos pessoais daquilo que eu considero importante. Então, porque eu dedico meu tempo, isso cada cidadão do planeta Terra, que tem autoconsciência e liberdade para, né? Alguns não têm, ou muitos não têm, mas enfim, ele toma decisões sobre, naquele tempo livre dele, enfim, a que eu vou me dedicar conforme o grau de importância que ele dá para determinado assunto. Então, a gente tem muitas pessoas que no único tempo livre que tem, vão assistir novela, outros vão assistir futebol, outros vão fazer isso, aquilo, outros vão passear, enfim. Agora, e aí tem, se a gente vê um lado também, além daquele de contribuir para a melhoria das normativas e da legislação, também é o fato de que agora nós estamos num período onde a população, aquelas principalmente as atingidas pelos eventos extremos, passaram a conferir um maior grau de importância e relevância para a questão dos escorregamentos, das inundações, enfim. Uma vez que conferiram isso, elas passaram a dedicar parte do tempo delas a isso. Agora, claro, existe, e é muito importante, o desafio maior frente a tudo e a todos falando sobre isso, como separar o joio do trigo. Porque aonde buscar a informação em quem sempre estudou isso, tem conhecimento e dedicou 50 anos, como a Metroplan, por exemplo, e separar isso de alguns que começaram a falar agora e que também têm o direito de falar, mas não têm conhecimento para falar e, eventualmente, na ânsia de contribuir, estão direcionando para caminhos contrários, inclusive, às soluções. Eu recebi a plaquinha dos 5 minutos, que agora já são 4. Eu queria, assim, 1 minuto, Rubens, para te concluir. Dar a tua observação final 1 minuto, porque daí eu preciso de 2 minutos para fazer o encerramento. Pode ser? Brevidade, então. Bom, eu acho que eu agradeço, eu quero agradecer ao convite. Eu acho que a gente começou uma discussão bastante interessante e eu acho que a palavra é conhecimento. Quer dizer, claro que a gente tem estratos da população que tem um acesso mais difícil ao conhecimento, mas nós temos que promover isso. Eu acho que se começa pelas escolas, né? Se começa pelas lideranças das comunidades, mas a gente tem que adquirir esse conhecimento. A gente conhece muito, né, o biólogo Rafael, as questões da flora, da fauna. Isso é uma coisa que a gente já está trabalhando isso há bastante tempo, né, 20, 30 anos. Obrigado, vou te passar a bola para o Rafael. Te cortei. Eu agradeço à instituição TV Mon, aos participantes da mesa pela oportunização, pela criação desse espaço que é um grande desafio para nós, mas que buscamos e esperamos, e se tiver o respaldo da população, a gente estará iniciando aqui uma jornada que esperamos dure bastante tempo, num processo de construção de conhecimento, inclusive a partir das demandas dos senhores, né, enquanto nossa audiência, né, para que a gente possa contribuir com soluções para os desafios aí da modernidade, diria assim. Eu vou disponibilizar o meu celular no WhatsApp, não por ligação, mas por mensagem, é o 51 99245 2796. Qualquer dúvida que vocês tenham, sugestões, vocês podem me passar, que daí eu repasso para os dois aqui. E, na realidade, o objetivo do programa é isso, os dois concluem com a mesma palavra, geração de conhecimento. Então, o nosso debate ele tem um foco técnico, de poder apontar caminhos. Nota que a gente trouxeram várias ideias aqui. As escolas apareceram forte aqui como uma base fundamental desse processo, né, onde a gente pode gerar conhecimento, provocar desafios, provocar trabalhos de classe, provocar pesquisas, inclusive inovações, projetos de pesquisa e tal, que pode ser feitas, né? E eu acho que é por aí o nosso caminho. A nossa programação é para acontecer a cada 2
2 semanas no primeiro momento, depois nós vamos fazer programas mais assíduos, assim que possível. E o que a gente fizer, nós vamos encaminhar de uma forma sintética para escolas, para entidades, para as empresas e pessoas e poder público, evidente, do município, tentando ajudar, publicar nos meios de comunicação regionais e talvez de maneira também do Estado. Então essa é a ideia do trabalho. Da minha parte agradeço bastante a experiência e principalmente pelo aprendizado com os dois aqui, o Rafael e o Rubens. Muito obrigado. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima.